Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor PH e na aula de hoje vamos aprender sobre a teoria de Oparin, que é a teoria mais aceita pela ciência para explicar a origem da vida no nosso planeta. A teoria de Oparin, também conhecida como teoria da evolução química, surgiu na década de 1920 com o cientista russo Alexander Oparin. Segundo essa teoria, a vida se originou na Terra a partir de substâncias orgânicas formadas por reações químicas que aconteceram na atmosfera primitiva da Terra. Esse fenômeno teria ocorrido há cerca de 3,5 bilhões de anos, em um momento em que a superfície terrestre havia se resfriado, permitindo assim a origem dos oceanos primitivos e, consequentemente, o surgimento da vida. Naquela época, a atmosfera primitiva era composta pelos seguintes gases: vapor de água, amônia, hidrogênio e metano. Possivelmente, esses gases teriam sofrido reações químicas graças à ação da eletricidade dos raios das tempestades, do forte calor e da alta radiação ultravioleta do Sol. Assim, tais gases teriam se transformado em substâncias orgânicas, denominadas de aminoácidos. Esses aminoácidos formados na atmosfera primitiva teriam sido levados pelas chuvas e se acumulado nos oceanos primitivos. Com o passar do tempo, ali nos oceanos primitivos, essas substâncias orgânicas começaram a se agrupar e a formar moléculas orgânicas maiores, denominadas de proteínas. Foram essas proteínas que possivelmente teriam se juntado com moléculas de água e originado os coacervados, que seriam um primeiro passo para o surgimento da vida em nosso planeta. Os coacervados eram aglomerados de proteínas e água, que formavam sistemas fechados e microscópicos no ambiente aquático dos mares primitivos. Eles ainda não eram considerados seres vivos, porque provavelmente não possuíam metabolismo e nem a capacidade de reprodução, sendo assim considerados apenas um esboço de vida. Em 1953, o americano Stanley Miller criou um aparelho que simulava as condições ambientais da atmosfera primitiva, provando parte da teoria de Oparin. Nesse aparelho, Miller acrescentou a mistura gasosa contendo vapor de água, amônia, hidrogênio e metano, onde estes compostos eram aquecidos e resfriados, além de submetidos a constantes descargas elétricas. Após vários dias, o resultado desse experimento foi a obtenção de aminoácidos no fundo do aparelho, comprovando que esses gases poderiam originar a matéria orgânica precursora da vida, uma das ideias defendidas por Oparin em sua teoria. As células primitivas surgiram a partir dos coacervados, dando origem aos organismos microscópicos e unicelulares, possuindo metabolismo simples e material genético do tipo RNA, que é o ácido ribonucleico, e com isso ganharam a capacidade de reprodução. Nesse caso, o primeiro tipo de célula que surgiu foi a célula procariótica, que formava os seres procariotos, e aos poucos, em milhões de anos, algumas dessas células evoluíram, originando a célula do tipo eucariótica, que é uma célula maior, fazendo surgir assim os seres eucariotos. A teoria da endossimbiose explica o surgimento das mitocôndrias e cloroplastos nos eucariotos unicelulares, dando continuidade à evolução das células do tipo eucariótica. Essas organelas surgiram quando os seres eucariotos passaram a englobar os seres procariotos e começaram a conviver em harmonia, um dentro do outro, numa relação denominada de simbiose. Com o passar de milhões de anos, os seres procariotos que tinham sido englobados acabaram sendo transformados em organelas no interior dos seres eucariotos. Assim, os procariotos heterótrofos foram transformados em mitocôndrias e os procariotos fotossintetizantes acabaram virando cloroplastos. Foi assim que surgiu os seres unicelulares com células eucarióticas mais complexas. Essa teoria da endossimbiose foi comprovada pelo fato de mitocôndria e cloroplasto possuírem membrana plasmática,
que é uma estrutura que envolve todas as células, e também porque essas organelas possuem DNA e ribossomos próprios, evidenciando que antigamente essas organelas poderiam ter sido células independentes. Dentro da teoria de Oparin, existe também a hipótese heterotrófica. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos da Terra eram heterótrofos, ou seja, não produziam o próprio alimento. Assim, eles buscavam absorver a matéria orgânica dos oceanos primitivos e obtinham energia através da fermentação. Esse processo fermentativo liberava gás carbônico na atmosfera e que, depois de milhões de anos, fez surgir os seres autótrofos, que absorviam esse gás carbônico, produziam matéria orgânica como alimento e começaram a liberar o gás oxigênio através do processo de fotossíntese. Com a atmosfera oxigenada em milhões de anos, surgiram novos seres heterótrofos, que agora absorviam matéria orgânica produzida pelos seres autótrofos e obtinham energia através da respiração, processo que utiliza o gás oxigênio. É importante salientar que o aparecimento da camada de ozônio proporcionou a diminuição da radiação solar na superfície da Terra, e ela surgiu graças à oxigenação da atmosfera, que foi feita pelos seres autótrofos fotossintetizantes, garantindo a partir de então o aparecimento de seres mais complexos, como os animais. Existe também a hipótese autotrófica. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos da Terra eram autótrofos, ou seja, produziam o próprio alimento, mas realizando a quimiossíntese. Esse processo de quimiossíntese consiste em produzir matéria orgânica, ou seja, o alimento, a partir de compostos inorgânicos de enxofre. Atualmente, a quimiossíntese é realizada apenas por bactérias que vivem em regiões profundas do oceano. Outro fato defendido por essa hipótese é que possivelmente esses primeiros seres quimiosintetizantes surgiram nas profundezas dos oceanos primitivos por conta do ambiente hostil na superfície, que era constantemente bombardeada por forte radiação solar, devido à ausência da camada de ozônio. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.